Muito bem, gente. Então, começamos a gravação. Agora sim, oficialmente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. A aula de hoje a gente vai continuar falando sobre espaços vetoriais, né? Eu nem apaguei do quadro da semana passada, porque o tema é exatamente o mesmo, tá? Minha esposa até queria usar o quadro para fazer anotações dela. Eu disse, não, para aí, deixa aí que eu vou utilizar a mesma figurinha e a gente parte desse princípio de novo, né? Que a gente está falando sobre alguma coisa como essa. Tá? Então, eu tenho uma matriz, aqui atrás de mim vocês estão vendo uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Vocês estão vendo uma figurinha pequena, né? 3 linhas e 2 colunas, então eu estou, como cada vetor, cada coluna desse cara tem 3 componentes, a gente está em um espaço R3, só que como eu só tenho 2 colunas, então o espaço coluna, o espaço gerado pelas colunas dessa matriz, ele é no máximo um plano, como esse que está sendo representado aqui. E para haver solução, então, para o nosso sistema linear, né, o vetorzinho B de AX igual a B, esse B só terá solução se ele estiver morando dentro desse plano gerado por esses caras. Então, esse foi um dos espaços vetoriais que a gente viu. Na aula passada, a gente viu o que eram as propriedades que a gente precisava ter para que alguma coisa fosse considerada um espaço vetorial. Tem várias propriedades individuais lá, mas, em resumo, né, a coisa mais importante era o seguinte: a gente está dentro de um espaço ou de um subespaço vetorial, né, tanto faz um ou outro. Ele será um subespaço ou será um espaço vetorial se eu pegar quaisquer 2 termos que estiverem dentro desse espaço, ou quaisquer n termos que estiverem dentro desse espaço, fizer uma combinação linear qualquer. Então, se fizer uma combinação linear qualquer, posso escolher qualquer coeficiente que eu tenho, escolher qualquer quantidade de vetores que estejam ali dentro. E dessas combinações lineares, ainda assim brota um termo que está dentro desse mesmo espaço. Tá? Isso é o nosso conceito básico, assim, né? Um teste básico que a gente tem. E a gente viu, né, que pela definição básica de espaços vetoriais, para que seja um espaço vetorial, um teste bem bacana, um teste bem fácil, entre aspas, de se fazer, é se esse espaço contém um vetor nulo. Qualquer coisa que não contenha o vetor nulo não pode ser um espaço vetorial, porque se eu posso pegar qualquer combinação linear e eu escolher todos os coeficientes da minha combinação linear iguais a zero, então para eu continuar dentro do espaço, para que essa combinação linear específica continue dentro desse espaço, o vetor nulo obrigatoriamente tem que estar ali dentro. Tá? Então a gente tinha visto um pouco isso. E a gente tinha falado então de 2 espaços. O primeiro eu já comentei, né? O espaço coluna da matriz. Então eu pego uma matriz que representa um sistema linear, e essa matriz então eu enxergo ela por colunas, e cada coluna sendo um vetor. E diga, Thiago. Nada não, professor, sem querer. Ah, tá. Não, beleza. Eu achei que eu tinha falado alguma besteira. É bem possível, tá? Então a gente pega cada uma das colunas, tá? E a gente então, faz combinações lineares, todas as combinações lineares possíveis dessa coluna, a gente faz o espaço gerado por essas colunas, essa é a nomenclatura correta, tá? E com o espaço gerado por essas colunas, isso determina o espaço de possíveis soluções para esse sistema linear. Então, qualquer coisa que esteja fora desse espaço coluna, que a gente denota por CA, C maiúsculo, entre parênteses A, qualquer coisa que esteja ali fora desse espaço é alguma coisa para o qual a gente não vai obter solução. Além disso, a gente viu um outro espaço vetorial associado a uma matriz de um sistema linear, que está associado aos sistemas homogêneos, os sistemas para os quais o lado direito da equação, o meu vetor B, é o vetor nulo. Então, para quais vetores x, ax igual a b, né, o b sendo igual a zero, então, para quais vetores x, ax é igual a zero? E a gente também viu que esse cara também é o que a gente chama de espaço nulo, n maiúsculo de A. Esse também é um espaço vetorial, ele inclui o zero, né? Sempre, quando x for igual a zero, A vezes zero sempre vai dar zero, mas em algumas vezes, em alguns casos, a gente vai ver quando, ao longo da aula de hoje, em alguns casos ele inclui mais do que isso, ele inclui mais coisas aí do que tem, tá? Então, vamos começar a falar então da aula de hoje, e a gente vai falar um pouco mais sobre os espaços coluna e espaço nulo. A gente vai ver como é que a gente utiliza propriedades de eliminação, da eliminação de Gauss que a gente já está acostumado a utilizar, né, para chegar em um formato da matriz, um formato definido de uma matriz ali, que vai nos ajudar a identificar quem são o espaço coluna e o espaço nulo de uma matriz. Tá? Então a gente vai fazer isso agora. Então vamos começar só formalizando essas coisas que a gente estava falando. Né? Então quando a gente tinha sistemas lineares, vamos ver se o tablet me ajuda. Então quando a gente tinha sistemas lineares, ainda no módulo anterior que a gente estava falando, né, no módulo da disciplina que se encerrou ali na aula passada, a gente estava adotando, então, o formato básico, tá? Vocês podem escolher a letra que vocês quiserem, aqui eu estou seguindo exatamente a escolha de letras que o Strang fez no livro dele, de A vezes X é igual a B. A rigor eu deveria botar, né, um vetorzinho aqui, tá?
Então, essa matriz associada a um sistema linear vai ser tem sido já, né, a nossa base para a gente estudar os primeiros espaços vetoriais. O primeiro deles, como eu tinha falado para vocês, é o espaço coluna de A. Então, é o espaço gerado, vamos formalizar o nome aqui, né, espaço coluna. É o espaço gerado por todas as combinações lineares possíveis das colunas de A. Certo? Então, pega as colunas de A, se a primeira coluna eu chamar de A1, então eu estou falando que é o espaço que é contido por exemplo, um coeficiente C1, que multiplica a coluna 1, mais um coeficiente C2, que multiplica a coluna 2, mais até um coeficiente Cn, que multiplica a coluna N. Tá? Então, é um espaço que contém todos os vetores V que tem esse formato, que podem ser escritos desse formato. Tá? Muito bem. O segundo espaço, então, que a gente já viu na aula passada, é o espaço nulo. Espaço nulo de A. E é o espaço, então, gerado por todas as soluções x tais que a x é igual a zero. Tá? Lembrando que tudo isso aqui é vetorial, né? O zero vetorial, então. Tá? Então, isso que a gente chama, esse ax igual a zero, a gente vai chamar de sistema homogêneo, muitas vezes. Muito bem, então se esses são dois espaços, né? Agora a gente vai entender um pouco mais, quando a gente busca a solução de um sistema linear, a gente vai mostrar em termos de espaços vetoriais onde que essas soluções se encontram. Tá? Então o que a gente vai tratar agora, nesse começo, é uma parte de soluções de sistemas lineares e eu tinha mencionado já brevemente na aula passada que todo sistema linear, as soluções de um sistema linear, eles vão envolver tanto coisas que têm a ver com o espaço coluna, quanto coisas que têm a ver com o espaço nulo. Tá? Vou até mudar a corzinha aqui, vamos de azulzinho. Para um sistema, no caso mais geral possível, tá? Um sistema AX igual a B, a gente vai poder, por conta da linearidade desse sistema, esse x a gente vai querer desmembrar esse cara, a gente vai poder desmembrar esse cara em duas parcelas, tá? A gente vai chamar aqui, esse x, ele vai ter uma parcela, que é uma parcela xp, uma parcela x particular, é tal que, tá, Janderson? tq é tal que. Tá? Então ele vai ter uma parcela que é um x particular, que é uma solução específica, que eu procurei para achar alguma coisa, somado com alguma coisa que é a solução do sistema homogêneo. Por que isso é verdade? Então, pela linearidade do meu sistema, se qualquer x ele tiver uma parcela, então, o xp é um x particular que resolve o meu sistema, se eu pegar qualquer xp e somar com qualquer coisa que esteja dentro do espaço nulo, na hora que eu faço a distribuição das matrizes, né, a gente tinha visto que isso é uma propriedade também dos nossos espaços vetoriais, no lugar de escrever ax igual a b, eu posso escrever, então, a vezes xp mais xn igual a b. E o b, por sua vez, acho que ninguém vai se opor se eu escrever da seguinte forma, que um b ele pode ser simplesmente escrito como b mais zero. Tá? Não estou inventando nada de novo e tal, né? Então eu tenho o b, que é um b particular, e o zero, que é o zero do homogêneo. Tá? Então esse meu sistema, que eu escrevia inicialmente ax igual a b, a gente vai procurar, então, caracterizar esses caras
as soluções possíveis de um sistema linear com essas duas parcelas. Uma parcela que é xp, x particular, que resolve para um determinado b diferente de zero, e o xn, que resolve para zero. Tá? Então, quando eu faço a distribuição desses caras, né, fica tudo coerente. A vezes xp vai ser igual, mais a vezes xn, vai ser igual a b mais zero. Esse cara aqui é igual a zero quando se os xn's pertencem ao espaço nulo de A. Então, qualquer xn de A para o qual A vezes esse xn dê zero, eu posso adicionar esse cara no meu sistema e eu continuo tendo uma solução para o meu sistema. Vocês percebem? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é um feeling, assim, né? Então, se esse espaço nulo da matriz contém mais do que apenas o vetor nulo, se eu tenho mais vetores para os quais A vezes x é igual a zero, sempre que eu pegar esse vetor e somar qualquer outra solução, eu não vou alterar o resultado do sistema. Que por linearidade, na hora que eu pegar esse A e multiplicar por esse outro x, tal que A vezes x é igual a zero, eu sigo tendo uma solução particular do que eu tinha antes. Tá? Então, esse xn, vai ser importante, espero que tenha ficado claro para vocês, porque que é importante a gente conhecer quem é o espaço nulo. Tá? Então, toda e qualquer solução do espaço nulo não altera o lado direito da equação. A minha equação em formato matricial, tá? Ou seja, conclusão lógica disso, né? Se o espaço nulo da matriz tem mais do que apenas o vetor nulo, esses outros vetores, né, esses outros xn's que eu vou chamar, podem ser adicionados, ou seus múltiplos, né, não um xn sozinho, qualquer combinação linear deles. Esses outros xn's eles podem ser adicionados a qualquer solução sem mudar o resultado. E como ele pode ser adicionado sem mudar o resultado, isso quer dizer que quando o meu o meu espaço nulo de A tem mais do que apenas o vetor nulo, o meu sistema vai ter. O sistema pode ter, na verdade, infinitas soluções. Tá, então isso é uma primeira sementinha de coisas aí que a gente está plantando na cabeça de vocês. Então, o espaço nulo é importante porque, se ele tiver mais do que zero, a gente pode ter infinitas soluções para um determinado sistema. Tá? Agora, vamos olhar para outra parte da solução. Então, a gente já olhou para o xn, né? A gente está falando A vezes xp. Tá? Então, o que é esse xp? A vezes xp igual a b. Desculpa. É o que a gente chama de uma solução particular. O P é de particular, tá? É uma solução particular para um B diferente de zero. E ela existe, né? Ela só vai existir. Então, só existe um X particular se o B fizer parte do espaço coluna de A. Tá, isso a gente já tinha explorado na aula passada. Então, com isso, a gente tem um contexto. Né? Uma forma geral da solução de um sistema linear, ela vai incluir tanto partes que têm a ver com o espaço coluna de A, quanto partes que têm a ver com o espaço nulo de A. Tá bom? Observe. O espaço coluna, a gente está achando B pertencente ao espaço coluna, então o lado direito da equação é parte do espaço coluna, enquanto que o espaço nulo
contém x. Tá? Então, o x faz parte do espaço nulo. A gente já vai ver logo em seguida, a gente vai começar a tratar agora na aula de hoje, mais matrizes retangulares. A gente tinha, boa parte do curso até agora, a gente estava falando de matrizes quadradas, tá? Então não fazia diferença, o número de linhas, o número de colunas era sempre o mesmo. Mas quando a gente tem matrizes retangulares, a gente vai ter esses caras com dimensões diferentes. Tá? Então, se eu tenho um... Vamos deixar para o exemplo, logo em seguida, tá? Mas só para vocês pensarem nisso, já deixem na cabeça de vocês. Muito bem, então vamos fazer uma solução de alguma coisa aqui, tá? Então, um primeiro exemplo, exemplinho curto aqui. Imagine que eu tenho uma matriz de um sistema linear. Um sistema linear pequenininho, para ficar fácil da gente desenhar, que é a repetição de duas colunas. Tá? Então, o que representa esse sistema? Ele representa simplesmente x1 mais x2 e 2x1 mais 2x2. Na hora que a gente vai aqui. Na hora que eu escolho um determinado b, esse cara vai ser igual a alguma coisa. Tá? Então, vamos escolher, então, se b for igual a 2 e 4, por exemplo. Tá? O meu sistema linear, então, ele tem essa cara. Beleza? Então tá legal. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai expressar esse cara e vai procurar uma solução particular para qual isso aqui seja verdade. Tá? Então eu quero achar se existe um x particular para o qual esse sistema tenha soluções. Tá? Então eu estou pegando esse meu sistema ali de cima, né? E esse cara aqui de cima, né? A representação disso aqui é exatamente equivalente ao escrever isso aqui, né? 1, 2 vezes x1, x2 igual a 2 e 4. Tá? Então, quem que é uma possível solução? E por que eu digo uma possível solução? Porque, logicamente, existem infinitas soluções diferentes. Se vocês baterem o olho nesse cara aqui, existem infinitas soluções diferentes. Tá? Uma possível solução particular para esse sistema, um cara que resolve ele, é se x particular for 1 e 1. Tá? Se vocês botarem 1 e 1 ali no lugar do... Falta um índicezinho aqui, tá? Só para a gente não confundir depois. Eu vou botar x particular 1 e x particular 2. Então, meu x particular, se ele for 1 em 1, essa é uma solução possível desse cara. Tá bom? Beleza. Então, como é que eu represento essa minha solução? Digamos que eu estou... Percebe que eu estou no espaço 2 por 2, né? E a minha solução 1 e 1, então, é um pontinho aqui. Um pontinho de coordenada 1 e 1. Certo? Só que não é a única solução. Né? Se eu tivesse alguma coisa... Se o meu x particular que eu tivesse escolhido fosse o 2 e 2, por exemplo, também era uma solução possível. Certo? Se eu tivesse 2 e 2 ali, também funcionava o meu sistema. Não funcionava? Não funcionava. Desculpa. Eu teria que pensar... Tem outras soluções possíveis, tá? Se eu tivesse x particular igual a 2 e x particular 1 igual a 2 e x particular 2 igual a 0, funcionava também. Obrigado, Arthur. Isso mesmo, tá? 0 e 2, 2 e 0 também funcionava, tá? Então a gente está vendo, por exemplo, se eu tivesse escolhido outros x particulares, né, eles apareceriam aqui. Né? 2 e 0 e 0 e 2. E a gente começa a prestar atenção que provavelmente existe um padrão nesse negócio. Né? Não é porque a gente achou 3 pontinhos que são os únicos 3 pontinhos que resolvem esse cara. Então como é que a gente resolve isso? Né? E de onde que brota isso? Se a gente tivesse que fazer isso manualmente, talvez fosse meio mais complicadinho da gente achar esses caras. Tá? Mas, na verdade, a gente pode recorrer àquele nosso procedimento anterior, ao que eu tinha descrito anteriormente, que qualquer solução tem uma parcela particular e uma parcela homogênea, e a gente vai buscar, então, a solução do sistema homogêneo. Então, solução do sistema homogêneo nos diz o quê? O meu A é o mesmo, né? Então, vamos só escrever aqui. A vezes xn é igual a 0, é o que eu estou procurando agora. Então, eu tenho 1, 2, 1 e 2. xn1, xn2 iguais a 0 e 0. Tudo bem? Então, quando é que esse negócio funciona? Para quando que esse negócio funciona? Né? Então, um xn possível desse carinha aqui, né? É quando x1 vale 1 e outro x1 vale menos 1. O segundo componente vale menos 1. Tá? Se xn1 vale 1 e xn2 vale menos 1, a gente vai ter 1 menos 1, 0, e 2.
2 menos 2, 0. De fato, na verdade, não é a única possibilidade que a gente tem, tá? Se a gente tivesse qualquer xn que tivesse o formato seguinte, c e menos c, seja qual for o número c, isso seria verdade, porque eu estou multiplicando por os caras na primeira linha e por 2 na segunda linha, então esse cara funcionaria sempre. Então, como esse formato é um formato genérico aqui, né, a gente está relacionando uma coordenada com a outra, e o que a gente está enxergando, na verdade, é que a solução homogênea, os meus xn's moram nessa reta aqui. É uma reta para a qual eu tenho xn1 é igual a menos xn2. Tá? Que é a mesma coisa, a representação disso aqui. Né? Sempre que xn2 tiver o sinal oposto de xn1, funciona e o meu sistema homogêneo tem solução. Então é essa reta aqui. Então, o que a gente está fazendo? Né? Eu falei para vocês que qualquer solução tinha uma parcela, um sistema ax igual a b. Eu poderia escrever ele como a vezes um x particular mais x normal, x homogêneo, é igual ao b. A gente achou um x particular e eu estou somando todos os vetores que estavam no espaço homogêneo. Então, se 1 e 1 é uma solução particular, eu vou pegar além desse 1 e 1 e vou deslocar. Eu vou pegar toda essa linha aqui homogênea e vou fazer passar por essa reta aqui. Então, toda essa reta, na hora que eu peguei esse 1 e 1 e desloquei aquela reta ali de xn é igual a menos xn1 é igual a menos xn2, desloco ela para passar sobre essa solução particular. Isso aqui descreve todas as minhas soluções do meu problema. Tá? Então, essa retinha aqui é a retinha que inclui esses caras aqui todos. Certo? Então, ficou claro que existem infinitas soluções. Qualquer coisa que tiver sobre essa reta ali, resolve o meu sistema ax igual a b com b igual a 2, 4. Tá? Deu para entender a lógica, em geral, por enquanto? Foi um exemplo curto, né? Uma matriz 2x2 curta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente emprega ferramentas de eliminação de Gauss para a gente descobrir e caracterizar isso para um sistema qualquer. Pode ser? Podemos dar esse próximo passo? Ficou alguma dúvida? Professor, Pois não. essa reta que está pintada em azul, Uhum. ela é igual ao x, né? Ou não? Ela é igual, desculpa? Não entendi o que você falou. tipo assim, elas são as soluções possíveis que o x pode assumir, é isso? Isso, exatamente, é. Isso aqui é x igual a x particular mais xn. Tá, e o x particular, ele é o quê aí? É uma solução possível para o meu sistema. Então, eu tenho o vetor b, 2 e 4, eu procuro alguma coisa que resolveu ele. Né? A gente chutou 1 e 1 que resolveu, mas daí o Arthur, por exemplo, chutou 0 e 2 que também resolvia. Tá? Então, qualquer uma das soluções que a gente tem, então se eu tivesse escolhido essa solução aqui ou essa solução aqui, qualquer um desses 3 pontos que estão marcados, isso seria uma solução particular. Então, essa solução particular, mais todo mundo que veio do sistema homogêneo. Por isso que eu desloco a reta inteira. Se eu só tivesse uma solução particular, eu tinha um ponto, certo? Teria um pontinho aqui. Era esse ponto que resolveu, esse cara resolve o meu sistema para B, 2 e 4. Mas ele não é o único, como a gente já pôde perceber. Para eu ter todos os caras que resolvem, eu pego esse um particular e pego todo mundo que resolve esse sistema quando ele for igual a 0. Eu pego esse x particular e somo com essa linha. Melhorou? Entendi. Tá? Talvez a gente vai se acostumando com a ideia, tá? Mas tem um pouquinho de paciência. Mas a ideia é um pouco essa. Quando um sistema tem mais do que uma solução, é muito difícil eu já de cara, a gente bater o olho, né? Para esse sistema 2x2 até seria possível a gente achar qual que era o formato dessa retinha pintada em azul sem eu passar por esse cara do homogêneo. Só que quando o sistema vai crescendo, são coisas n-dimensionais, coisas gigantescas. E a gente não vai ter o feeling para achar qual que é o formato do plano que descreve esse cara. Então a gente precisa ter ferramentas mais robustas para isso. Então, mostrando esse exemplo aqui, 2x2, eu consigo desenhar e mostrar para vocês o que aconteceu. Você acha uma solução, acha todas as soluções que descrevem esse sistema igual a 0, desloca essa reta para passar sobre a solução que eu já tenho, e essa reta inteira resolve o meu sistema para B igual a 2, 4. Tá? Maravilha. Então é o seguinte.
Algumas observações importantes, tá? Quando eu tenho matrizes N por N, N por N, e invertíveis, então se eu procuro ali, uso Gauss-Jordan para achar a inversa desse cara, achei alguma coisa, achei a inversa dele. Se é uma matriz quadrada e invertível, então a única coisa que tem dentro do espaço nulo é o vetor nulo. Tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que A vezes x igual a zero, se e somente se x for igual a zero. Sempre que existe A na menos 1. Então, essa matriz para a qual a gente acabou de mostrar que existem infinitas soluções para um determinado sistema, claramente não é uma matriz invertível. Eu tinha duas colunas repetidas, se você aplicar a eliminação de Gauss, você vai ver que você vai ter a primeira linha vai manter igual e a segunda linha é o zero na primeira etapa de eliminação. Então, eu não tenho nenhuma posição, nenhum número diferente de zero na posição de pivô da segunda linha. Impossível achar uma inversa desse camarada. Não tem como eu trocar uma linha com a outra, porque eu só tenho duas linhas, né? Então, não é o caso dessa matriz. Essa matriz é quadrada, mas não é invertida. Tá? Quando existe uma inversa, a gente consegue mostrar claramente, facilmente, que a única possibilidade que a gente tem para AX ser igual a zero é quando x for igual a zero. Por outro lado, quando não existe A na menos 1, então, quando não é uma matriz invertível, quando a matriz é singular, vamos se acostumar já com essa nomenclatura, ou seja, A é singular. O NA obrigatoriamente contém vetores não nulos. Tá bom? Ou seja, existe algum x diferente de zero, para o qual a vezes x é igual a zero. Então, essa é uma primeira observação importante aí para a gente relacionar com coisas que a gente já estava vendo de matrizes inversas e tal. Então, vamos adiante. Opa, nem percebi, escrevi no final de uma página aqui. Então, vou começar a utilizar o topo da página, senão vai ficar estranho as notas de aula, tá? Então, como é que a gente vai achar, como é que a gente vai conseguir caracterizar esses nossos sistemas, né, os sistemas lineares que a gente tem, como é que a gente vai conseguir caracterizar o que é o espaço nulo desses camaradas, tá? Isso vai ser associado a uma forma especial da matriz, que é uma forma que a gente vai aprender agora, chamada forma escalonada reduzida por linha. Em português ela chama assim, tá? E para a gente construir essa forma escalonada reduzida por linha, a gente só precisa das ferramentas que a gente já sabe utilizar, as ferramentas de eliminação de Gauss, tá? Então ela se chama assim em português e ela se chama em inglês Reduced Row Echelon Form. Ou simplesmente RREF. Tá? Esse comando RREF ele está incluso em diversos softwares como MATLAB e diversas coisas diferentes. Não sei se vocês já conhecem o Wolfram Alpha também, né? Até bom. wolframalpha.com. É um negócio, é um site bem bacana que vocês conseguem ter várias ferramentas diferentes de diferentes coisas, de cálculo, de álgebra e tudo. No Wolfram Alpha vocês também conseguem achar essa forma reduzida, forma escalonada reduzida por linha de uma matriz. Tá? Se eu não me engano é exatamente esse comando, tá? Igual RREF, você põe a matriz. Tá? Então o que é isso? Né? O que é essa matriz escalonada reduzida por linha? O que a gente fez lá em Gauss-Jordan? Em Gauss-Jordan a gente aplicou as ferramentas de
de eliminação para buscar A na menos 1. Tá? O que a gente vai fazer agora, a gente vai aplicar os mesmos procedimentos mesmo que não exista A na menos 1. Vai ter algumas regrinhas novas, né? Mas a gente vai aplicar isso mesmo que não exista um A na menos 1. E a gente vai mostrar como é que isso funciona, começando a introduzir sistemas que são retangulares. Não funciona também para matrizes retangulares. E matrizes retangulares são coisas muito comuns, tá, em exemplos físicos. Tá? A gente vai começar aqui com um exemplo sem associar ele a nada, mas depois a gente vai comentar. Ao longo do curso a gente comenta várias vezes quando que aparecem matrizes retangulares. Tá? Então, nosso primeiro exemplo, a gente vai começar com a seguinte matriz. É uma matriz que tem colunas de 3 elementos, mas a gente tem 4 colunas. Então, a primeira coluna é 1, 2, menos 1. A segunda coluna é 3, 6 e menos 3. Já comecem a observar o que está acontecendo aí, né? A segunda coluna é um múltiplo da primeira, então elas não são independentes. Em seguida eu tenho 3, 9 e 3. E por fim eu tenho 2, 7 e 4. Então a gente já sabe de antemão que pelo menos a segunda coluna já não é independente da primeira e talvez, fazendo combinações que não sejam tão óbvias assim ao primeiro olhar, outras colunas também sejam combinações das anteriores, tá? Então é um sistema, né? Primeiro, lembrando da nossa nomenclatura de matrizes, é um sistema M por N, onde M é o número de linhas, então M é igual a 3, e N é o número de colunas, N é igual a 4, tá? Então a gente vai seguir tudo que a gente seguia para Gauss-Jordan. Primeira coisa que a gente vai fazer é a eliminação de Gauss. Então, o primeiro passo eliminação de Gauss. E a gente vai fazer de cima para baixo, da esquerda para a direita, do jeito que a gente sempre fez, tá? Então o que a gente vai pegar? Primeira linha desse cara, pivô, na posição 1, ele vale 1. Multiplicador para remover o que está embaixo desse cara. Os multiplicadores, né? O multiplicador que remove na segunda linha quem está na primeira posição é o número que está multiplicando ali, 2 dividido pelo pivô, que é 1, o multiplicador é 2, e o multiplicador que remove quem está na terceira linha, quem está na primeira posição, vai ser menos 1 dividido por 1, ou seja, menos 1. Achei os dois multiplicadores certinho. Basta eu seguir meu procedimento padrão, né? Pego o multiplicador e multiplico pela primeira linha, inverto o sinal e somo com as linhas respectivas. Tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? A nossa matriz equivalente, né? A primeira linha se mantém igual, 1, 3, 3 e 2. Em seguida, a segunda linha. Tenho 2 vezes a primeira, troco o sinal, então 2 vezes 1 menos 2, somado com 2 deu 0. 2 vezes 3 deu 6, trocado o sinal deu menos 6, somado com 6 deu 0. 2 vezes 3 deu 6, trocado o sinal menos 6, somado com 9 deu 3. 2 vezes 2, 4, trocado o sinal, menos 4, somado com 7, deu 3. Tá? Então, fiz isso. E agora a última linha. Vamos ver o que acontece, né? Tenho, então, uma vez a primeira linha, menos 1 vezes a primeira linha e troca o sinal, ou seja, é só pegar a primeira linha e somar com a outra, né? Então, eu tenho menos 1 com 1 deu 0, 3 com menos 3 deu 0, 3 com 3 deu 6, e 2 com 4 deu 6. Então, primeira etapa de eliminação, eliminei quem está abaixo do primeiro pivô. Então, já essa primeira etapa está tranquila. O que é a minha segunda etapa de eliminação? Teoricamente, eu tinha que pegar o cara que estava na posição 2, 2, certo? Se eu estivesse fazendo a eliminação tradicional ali. Só que o que é meu problema? Aqui eu tenho um cara que ele vale 0. Tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Observe o seguinte, eu tenho 0 ali e eu tenho 0 embaixo também, né? Então, esses dois caras já estão zerados. Beleza? Então, eu não tenho mais como trabalhar essa coluna. Se todo mundo zerou ali para baixo naquela coluna, mesmo que eu permutasse linhas, eu não teria mais como trabalhar
essa coluna de jeito nenhum. Então eu vou deixar a matriz do jeito que ela está, tá? Esses caras ali estão dessa forma. E agora eu vou identificar o próximo pivô. O próximo pivô, então, se a primeira coluna está resolvida, olhei para a segunda coluna está resolvida, eu vou olhar para a terceira coluna. Então, quem que está na posição de pivô da terceira coluna? É o número 3. Tá? E agora, então, eu continuo a eliminação da coluna para a qual eu ainda tenho números diferentes de 0 na posição de pivô. Tá? Então, eu tenho um pivô, que ele está na posição da segunda linha, terceira coluna, 2, 3, e ele tem valor de 3. E eu preciso eliminar só quem está embaixo dele, né? O único multiplicador que eu tenho que calcular é quem? É o multiplicador que da terceira linha elimina quem está na terceira posição. Esse número é o 6 que está multiplicando ali, dividido pelo pivô que dá 3. Esse cara aqui vale 3. Ou seja, eu tenho que pegar 3 vezes a segunda linha, trocar o sinal e somar com a última linha. Fazendo isso, cheguei no formato final da minha matriz, depois da eliminação. Primeira linha fica igual, 1, 3, 3 e 2. A segunda linha está igual, 0, 0, 3 e 3. E a última linha agora vamos pegar. Então, 3, 2, né? Tinha errado aqui a conta. 6 dividido por 3 é 2, desculpa. 2 vezes a segunda linha, troco o sinal e somo com a última. Então, 2 vezes 3 deu 6, troco o sinal menos 6, somado com 6, 0. Aqui eu já tinha 2 zeros, aqui eu tenho 0 agora também. E a mesma coisa no último termo, 0. Então, essa minha matriz é o que a gente tinha chamado praticamente da matriz U, né? Matriz triangular superior, mesmo se ela não é exatamente triangular, né? Porque ela é uma matriz, primeiro, que é uma matriz retangular, mas assim, o conceito de uma matriz triangular superior está respeitado, que eu tenho termos não nulos apenas acima da diagonal principal. Tá? Então tá ali. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Eu fiz a eliminação de Gauss, tranquilo, da mesma forma como a gente já tinha feito antes em Gauss-Jordan. O que a gente fazia em Gauss-Jordan? Segundo passo agora. Ficou meio estranho, tá? Ficou um parênteses ali, mas ficou meio... Eu teria que ter editado esse negócio aqui um pouquinho melhor. Segundo passo. O que a gente fazia em Gauss-Jordan? A gente eliminava acima dos pivôs. Tá? E a minha matriz agora, vou recopiar a minha matriz aqui. Minha matriz inicial é 1, 3, 3, 2, 0, 0, 3 e 3, 0, 0, 0 e 0. Essa é a minha matriz U do passo anterior. Então, o que eu tenho que eliminar? Sempre que a gente faz esse segundo passo, a gente vai de baixo para cima, né? A gente começa com a última linha e vai eliminando quem está do último pivô. Quem que são os meus pivôs? Meu pivô é o 1 e o 3. O pivô é sempre, né, nesse nosso contexto agora, é o primeiro número não nulo de uma linha. Tá bom? Então, o primeiro número não nulo da primeira linha é o 1, o primeiro número não nulo da segunda linha é 3, e a terceira linha não tem pivô. Eu só tenho pivôs nessas duas primeiras linhas. Tá bom? Então, eu tenho que eliminar acima desses pivôs. Quem que é o pivô, então? O pivô que eu vou primeiro pegar vai ser o pivô que está na segunda linha, na terceira posição, ele vale 3. E eu vou pegar, então, o multiplicador, eliminar quem está acima dele. Então, eu quero... Isso não é o pivô, né? Desculpa. É o pivô que está na posição 2, 3, desculpa. E o multiplicador, sim, o multiplicador que eu vou eliminar na primeira linha, quem está na posição 3, é aquele 3 que já está multiplicando aquela posição, que já está na posição 1, 3, dividido pelo pivô, 3, meu multiplicador é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Uma vez a segunda linha, troco o sinal e somo com a primeira. Fazendo isso, a gente chega, então, numa versão nova dessa minha matriz, que segue sendo uma matriz diagonal superior, tá? Triangular superior, desculpa. E com isso a gente vai ver o quê? Primeira linha agora. O que continua igual? A terceira linha, né? Eu estou fazendo de baixo para cima agora. Né? Então, 0, 0, 0, 0. A segunda linha também ficou igual, que foi minha linha de base, 0, 0, 3, 3. E a primeira linha agora, ela continua quem já estava, e eu estou pegando, então, trocando o sinal da segunda e somando na primeira. Tá? Então, 1 continua ali, porque tem a 0 na outra, o 3 continua ali. E agora o que eu peguei? Peguei uma vez a segunda linha, deu 3, troquei o sinal, menos 3, somado com aquele 3, deu 0. Uma vez a segunda linha, deu 3, troquei o sinal, menos 3, somado com 2, deu menos 1. Tá? Então, eu eliminei acima dos pivôs. Estou nessa versão da minha matriz agora, depois do segundo passo.
da eliminação acima dos pivôs, eu tenho essa minha versão dessa matriz. Tá? E agora, qual que era o último passo que a gente fazia em Gauss-Jordan? Terceiro passo era dividir as linhas pelos pivôs. Tá? Então, esse passinho aqui é um passo bem simples. A gente vai pegar aquela mesma matriz que a gente tinha aqui em cima e dividir cada uma das linhas pelo valor que está nos pivôs. Primeira linha, o pivô já é 1, então a primeira linha dividido por 1 e não dividir por 1 dá na mesma coisa, né? Então eu fiquei 1, 3, 0 e menos 1. Beleza. Segunda linha, o pivô é 3. Então eu vou pegar a segunda linha e vou dividir pelo pivô da segunda linha. O pivô é 3. Então eu tenho 0 dividido por 3 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. A gente sempre tem que dividir a linha inteira por esse cara. E por fim, a última linha não tem pivôs, então eu só repito ela. Então, daquela minha matriz original, tá, aquela primeira matriz lá que a gente tinha, a gente chegou nessa forma da matriz, que é a matriz que a gente vai chamar de R, e essa aqui vai ser o que a gente tinha chamado de forma escalonada reduzida por linha. O que é a vantagem dessa matriz? Por que a gente fez isso? Tá? O que são as características dela? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, a gente tem algumas colunas, as colunas que a gente chama de pivôs. As colunas que contêm os pivôs são colunas da matriz identidade. Tá? Então, ali, primeira coluna, terceira coluna, são as colunas que continham os pivôs. Elas são colunas que seriam encontradas numa matriz identidade. Tá? Só que eu estou alternando essas colunas com colunas que não têm pivôs. E eu tenho colunas, então, que têm uma característica diferente. Né? E essas colunas que têm característica diferente são as colunas que vão nos ajudar a encontrar quem é o espaço nulo. Então, observe, né? Uma coisa que a gente tem que ver. É claro para vocês se eu disser isso aqui? O espaço nulo de A é igual ao espaço nulo de R? Tranquilo? Ou precisa que eu explique? Vamos explicar, tá? Só talvez vocês estejam com medinho de perguntar. Como é que a gente tinha tratado sistemas que tinham um lado B definido? A gente tinha feito aquele negócio, a matriz ampliada, né? A gente tinha a matriz A e o B, e a gente aplicava as ferramentas de eliminação de Gauss sobre esse sistema aumentado com aquela coluna extra de B. Agora eu estou falando do espaço nulo. Então, B quem que é? Seria o espaço, esse cara, só que com B igual a 0. Tá? Então, todas as tarefas que eu fiz, tudo que eu fiz ali para fazer a eliminação do lado de A, não vai alterar o que acontece no lado de B, porque eu estou sempre somando zeros com zeros. Tá? Então, ao final, todo mundo por quem eu pegava A vezes X para dar 0, se eu pegar esse R vezes o mesmo X, também vai dar 0. Tá? A vezes X é 0 para os mesmos X, tais que R vezes X dá 0. Beleza? O lado direito da equação é exatamente o mesmo, tá? Então, ele não foi alterado ao longo do processo de eliminação. Então, todo mundo que antes fazia A vezes X e dava 0, agora R vezes X dá 0 também. Tá? E uma observação tão importante quanto, tá, que a gente vai explorar mais em detalhes depois, é o seguinte. Mais cuidado. O espaço coluna de R é, em geral, diferente do espaço coluna de A. Por quê? Porque a gente mudou quem está nas colunas, né? As ferramentas de eliminação, no geral, elas mudam o espaço coluna. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, tá? Então, guardem a curiosidade aí, eu vou explorar mais em detalhes um pouco mais para frente, tá? Mas, na verdade, é assim, ó. De fato, na verdade,
o espaço coluna de qualquer matriz U que a gente obteve por eliminação é diferente do espaço coluna na matriz A. Tá? Depois a gente fala por que isso está acontecendo. Mas vamos focar agora no espaço nulo, tá? O espaço nulo desses caras, e a gente vai identificar, então, como que a gente olha para essa matriz escalonada reduzida por linha e como é que a gente encontra o espaço nulo a partir dela. Então, o que a gente tinha? Vamos relembrar aqui, né? A primeira matriz que a gente pegou, ela tinha essa cara. 1, 3, 3, 2, 2, 6, 9 e 7, menos 1, menos 3, 3 e 4. Aplicamos eliminação, ferramentas de eliminação, e chegamos na forma escalonada reduzida por linha, que nos diz que eu tenho 1, 3, 0 e menos 1, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0 e 0. Então, eu tinha identificado para vocês esses caras aqui como se fossem um nome definido, né? Colunas pivô. Ora, se essas colunas têm nome, as outras colunas também têm nome, tá? Essas outras colunas que não têm pivôs, né? Não tem posição, não tem pivô, elas são chamadas de colunas livres. Tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas colunas estão associadas a valores de variáveis, a partes do meu vetor resposta, para os quais eu tenho liberdade de escolher quanto é que ele vai. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos montar o equivalente desse sistema R vezes X igual a 0. Tá? Então, vamos pegar o sistema homogêneo. R vezes X é igual a 0. Lembrando, né, que se o X pertence ao espaço nulo de R, ele vai pertencer também ao espaço nulo de A. Ele só pertence a um se ele pertence a outro. Que os dois espaços nulos são iguais. Tá? Então, R vezes X igual a 0, eu vou escrever esses caras, vou esmiuçar em detalhes esse camaradinho aqui. Então, eu tenho 1, 3, 0, menos 1, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0 e 0, vezes X, xn1, xn2, xn3 e xn4. Observe, por que eu preciso 4 componentes? Porque cada linha minha tem 4 componentes, e na hora que eu faço o produto matriz por vetor, o x ele tem que morar num espaço R4. Tá? Então, observem isso, né? X tem que pertencer a um espaço R que tem o mesmo número de colunas. Então, Rn. Tá? E esse cara aqui vai ser igual, no meu sistema homogêneo, a um vetor 0, 0, 0. Observem, então, que os Bs pertencem a um espaço que tem o mesmo número de componentes que os números de linhas daquela matriz, então Rn. Ah, então, isso aqui é só uma pequena observação inicial, a gente vai voltar a falar disso, mas é bom vocês pensarem em termos das dimensões para as operações funcionarem. Tá? Então, esse é o meu sistema homogêneo, Rx igual a 0. Vamos escrever esse cara em forma de equações, né, para vocês ficarem mais confortáveis. Então, xn1 mais 3xn2, 0 que multiplica xn3, então ele não entra, menos xn4. Isso aqui vai ser igual a 0. Minha segunda equação me diz o quê? Me diz que xn3 mais xn4 é igual a 0. E a minha última equação me diz que 0 é igual a 0. É importante essa última equação, tá bom? Por que é importante essa última equação? Se eu tivesse qualquer coisa que não fosse 0 igual a 0, seria alguma coisa que me diria que não existia soluções, né? Então, claro que quando o meu sistema é homogêneo, sempre o 0, 0, 0, 0 resolve o meu sistema. Mas é importante, esse 0 igual a 0 a gente vai continuar escrevendo, porque mais pra frente ele vai ser uma forma da gente definir como é que esses caras estão relacionados aí. Então, na hora que a gente olha para esse sistema, tá, a gente observa o seguinte, a gente consegue sempre determinar x1 e x3 em função de valores de x2 e x4. Tá? Então, da primeira linha desse camaradinho aqui, desse sistema aqui, da primeira linha, se eu quiser isolar xn1,
Eu deixo xn1 onde ele está, e eu vejo que xn1 vai ser igual a menos 3xn2 mais xn4. Certo? Só isolei x1. E da segunda equação, a gente observa que xn3 vai ser igual a menos xn4. É isso que me disse esse meu sistema aqui. Então, quem são os x's que resolvem o meu sistema homogêneo? Quaisquer x's para os quais isso esteja respeitado. Né? Então, quem que está vinculado aos demais? Eu posso escolher xn2 e xn4, os valores que eu quiser, mas uma vez que eu escolhi xn2 e xn4, x1, xn1 e xn3 já estão definidos. Tá bom? Então, no lugar de eu escrever xn1, agora eu vou escrever menos 3xn2 mais xn4. Na segunda posição, xn2 eu tenho a liberdade de escolher. Na terceira posição eu tenho menos xn4. E na quarta posição eu tenho xn4. Qualquer vetor que tenha esse formato aqui, ele vai resolver o meu sistema homogêneo. Tá? Então vamos marcar algumas coisinhas aqui. A gente vai marcar essas duas posições de variáveis em distinção com essas duas posições de variáveis. Então, essas posições que eu estou marcando com laranjinha é o que a gente vai chamar de variáveis livres. O que são variáveis livres? São variáveis para as quais eu posso escolher quaisquer valores. Então, não há restrições ao valor que podem assumir. Eu tenho liberdade, né, o livre no sentido de eu tenho liberdade para escolher qualquer valor que eu queira. Tá? Então, xn2 e xn4 nesse nosso sistema são variáveis livres, eu posso escolher quais são os valores que tem. Por outro lado, as variáveis roxinhas são as variáveis pivôs. Tá? E como é que eu sei quais são as variáveis livres e as variáveis pivôs? A gente olha para a nossa forma reduzida por linha. Essa nossa forma reduzida por linha, ela tinha colunas pivôs e colunas que a gente chama de colunas livres. Observem que as colunas livres eram a segunda e a quarta. E na hora que a gente montou o sistema, a gente percebeu que as variáveis que estão associadas, multiplicando o que está nessas posições 2 e 4, são variáveis livres. E as variáveis que estão na posição 1 e 3 são variáveis que dependem das outras. Tá bom? Então, na hora que eu faço a escalonada por linha, as colunas pivôs definem quem são as variáveis que não podem ter um valor qualquer e quais são as variáveis que podem ter um valor qualquer. Tá? Muito bem. Então, essas são as variáveis livres. Então, se elas são livres, a gente pode escolher valores que me interessem. Tá? Se xn2 e xn4 são livres, a gente pode escolher o valor que a gente gostaria. E a gente, então, vai fazer o seguinte. Podem assumir valores 1 e 0 alternadamente. O que eu quero dizer com isso? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. xn2 e xn4 são livres. A gente vai propor, então, xn2 igual a 1 e xn4 igual a 0. Posso fazer? Posso. São variáveis livres. Né? Eles podem assumir o valor que eu desejar que elas assumam. Tá? E essas duas, uma vez que eu escolhi xn2 igual a 1 e xn4 igual a 0, eu substituo nesse formato geral do x. Então, esse cara aqui, o xn2 vai valer 1, xn4 vai valer 0, e o restante, né, as posições 1 e 3, estão definidas já por esse caso. Então, isso vai me dar uma primeira solução, que a gente vai chamar de solução especial, S1, tá? Que vai ser o x seguindo o formato que a gente tinha visto lá.
Então, o nosso vetor dizia que eu tinha que ter menos 3xn2 mais xn4. xn2 vale 1, então eu tenho menos 3 na primeira posição. Na segunda posição, eu defini que esse cara era 1. Eu escolhi esse valor para ser 1. Na terceira posição, eu sei que tem que valer menos xn4. xn4 vale 0, então, 0 aqui, e xn4 vale 0. Essa é uma primeira solução especial. Tá bom? Além disso, vou fazer uma segunda solução especial. Para a segunda solução especial, eu vou trocar. Quem era 1 virou 0, e quem era 0 virou 1. Sempre que eu for fazer uma solução especial, apenas uma das variáveis livres vai ter valor diferente de 0. Todas as outras são 0, eu vou pegar uma delas diferente de 0. Se eu tivesse 5 variáveis livres, 4 delas seriam 0 e uma quinta seria 1. E a gente ia gerando uma solução especial para cada uma dessas variáveis livres, sendo diferente de 0. E essa segunda solução especial, então, a gente substitui no nosso vetor de novo. Então, eu tinha menos 3xn. Desculpa, gente. Tá super atacado na minha garganta. Então, menos 3xn1 mais xn4. Então, esse cara vira 1. x2 vale 0. Esse cara aqui vale menos 1. E esse cara vale 1. Até fechei o microfone um pouco, foi feito. Então, o que são essas soluções especiais? São valores específicos que são construídos, né, valores específicos de x, construídos a partir de escolhas de variáveis livres. E quantas soluções especiais existem para cada sistema? Existem tantas soluções especiais, tantas quantas forem as variáveis livres do meu sistema. E para que eu uso essas soluções especiais? Vocês viram que são vetores com 4 componentes. A solução especial 1 tem 4 componentes, a solução especial 2 tem 4 componentes. E esses dois vetores, com 4 componentes cada um, são os vetores que eu preciso para gerar o espaço nulo de R. Tá? E a gente tinha visto que o espaço nulo de R é exatamente igual ao espaço nulo de A. Tá? Então, o espaço nulo de R, que vai ser o espaço nulo de A, é qualquer combinação linear dessas duas soluções especiais. Então, qualquer coeficiente A que multiplica S1, qualquer coeficiente B que multiplica S2. Ou seja, qualquer vetor que tenha esse formato, A vezes esse vetor 3, 1, 0, 0, mais B vezes 1, 0, menos 1 e 1. Qualquer vetor que tenha esse formato está no espaço nulo de R. Tá? Vocês podem testar depois, tá? Chutem valores diferentes de A e B e multipliquem ali. Vocês podem ser bem criativos, tá? Peguem quaisquer valores ali. E peguem esse vetor resultante dessa combinação de A vezes S1 mais B vezes S2
multipliquem por R e vocês verão que sempre vai dar o vetor nulo. Ou seja, esse espaço nulo contém muito mais do que apenas o vetor nulo. Tá? Então, quando que a gente tem variáveis livres? Olha, quando a gente tem uma matriz... quando a minha matriz retangular tem mais colunas do que linhas, então, obrigatoriamente, a gente tem ao menos o número de colunas excedentes associados a variáveis livres. Por quê? Se para cada uma das colunas eu achar um pivô, as colunas que sobraram, e além do número de linhas, as colunas que sobraram, sem dúvida, terão que ser obrigatoriamente combinações lineares das anteriores. Tá? Então, quando n é maior do que m, numa matriz m por n, sempre temos ao menos n menos m colunas, ou seja, variáveis livres. E por que eu digo ao menos? Porque a gente pode ter mais. Tá? A gente pode ter mais variáveis livres. Esse caso é o caso de uma matriz A, por exemplo, que tem esse formato, né? Ela é bem largona e baixinha. Então, no máximo, a gente vai ter Professor, N Oi. é linha, né? N é coluna. N é coluna, ok. Então, a gente vai ter no máximo M colunas pivô. Desculpa. M colunas pivô. E o restante que sobrou daqui vai ser, então, N menos M colunas livres. Posso ter mais do que isso? Posso. Foi o caso que a gente viu agora, né? A nossa matriz ali tinha 3 linhas e 4 colunas, e a gente tinha 2 colunas pivô. Por essa regra, eu sabia que eu teria que ter pelo menos... tinha 2 colunas livres, desculpa. Por essa regra, eu saberia que eu teria que ter pelo menos uma variável livre, mas ao fazer a eliminação, eu percebi que eu tinha 2. Tá? Então, isso é uma coisa interessante da gente ver, porque só batendo o olho lá, a gente já sabe que, obrigatoriamente, uma matriz como essa, M por N, ela pode ter, no máximo, essa quantidade de colunas pivô, ou seja, no mínimo, essa quantidade de variáveis livres. Outra observação importante é o seguinte: se existem variáveis livres, qualquer que seja a matriz, se existem variáveis livres, então o espaço nulo dessa matriz contém mais do que o vetor nulo. Tá bom? Então, basta eu ter uma variável livre. Se eu tiver uma variável livre, eu tenho uma solução especial. Então, qualquer combinação, qualquer múltiplo dessa solução especial segue zerando o meu sistema. E ao zerar o meu sistema, eu estou dentro do espaço nulo. Tá? E esse conceito é um conceito importante, que nos leva a outro conceito importante. Vamos primeiro pausar aqui. Ficou alguma dúvida da lógica que é por trás da coisa que eu estou fazendo? Não? Como é que determina a diagonal principal da matriz retangular? Ela não vai ter uma diagonal principal, exatamente, tá? Ela vai ter... vamos voltar ali na nossa matriz A. O que a gente vai fazer, seguindo aquela sequência de operações, a gente vai sempre procurar, coluna por coluna, quais são as colunas que eu ainda tenho coisas para eliminar. Então, eu fiz a eliminação dessa minha matriz aqui, eu eliminei da primeira coluna. Na segunda coluna, eu já percebi que não tinha nada para eliminar, que já estava eliminado. Tá? Então, o que eu fiz? Eu não tentei definir qual era a diagonal principal desse cara. Né? Eu falei, não, se essa coluna já está eliminada, eu vou para a próxima coluna. Indo para a próxima coluna que eu tenho coisas para eliminar, a gente viu que a próxima coluna era a terceira. Né? Então, o conceito principal não é tanto a diagonal principal. A questão é que cada vez que você abaixa de linha nessa matriz escalonada reduzida por linha, o primeiro número não nulo é o pivô que você vai pegar. Seja ele ao longo de uma diagonal, ou se você tiver um número, vários outros que não são zero, e depois tem outro, tá? Sabe? Não vai ter um formato definido de diagonal. Então vai indo por coluna, para decidir menos pivôs. Exatamente.
Beleza, e quando a gente chega na última coluna, Então você observa ali na última coluna, não tem nada, né? A última coisa que a gente fez ali, o último processo que a gente fez, eliminei esse cara aqui, já estava eliminado embaixo, tá vendo? A última linha aqui não tinha ninguém diferente de zero. Então eu olhei para a última entendi. linha, não tem nenhum número diferente de zero, então não existe nenhuma coluna que eu possa escolher como uma coluna pivô mais. Entendi. Então a gente para de escolher pivôs quando a última linha é 0. Isso, exatamente. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Pode. Alguém abriu, fala. Professor, esse método aí das formas aí, ela tem, como que é o nome? Forma escalonada reduzida por linha. Isso. Uhum. Ela não precisa estar com todos da diagonal principal para baixo. Não tem, né? Perdão. Tipo, tudo zero e nem para cima, né? É isso? Então, o que a gente faz? A gente está identificando quais são as colunas que têm pivôs, né? O que eu estava explicando ali para o Guilherme. Então, a primeira coluna tinha um pivô e a terceira coluna tinha um pivô. Essas colunas respectivas, elas vão ter 0 abaixo do pivô, 0 para cima do pivô e o pivô vai ser 1. Tá? Nessa forma escalonada reduzida por linha, cada coluna pivô tem essa característica. Por isso que eu tinha falado ali, essas colunas pivô são iguaizinhas que seriam colunas de uma matriz identidade. 0 para cima, 0 para baixo, e na posição do pivô tem o número 1. Tá? Só que elas não precisam estar ordenadas. Eu não preciso ter a primeira coluna pivô, a segunda coluna pivô, a terceira coluna pivô. Eu posso ter a primeira coluna pivô, 2 colunas livres, a quarta coluna pivô, mais 3 colunas livres, a sétima coluna pivô, e assim por diante, tá? Beleza, professor, valeu. Nada. Beleza? Mais alguma? Então, Ô, professor, pode falar. boa tarde. Pode Essas falar. soluções que o senhor apresentou faz referência somente ao espaço nulo de A? Por enquanto, sim. Uhum. Beleza. Vocês Obrigado. observam que são formatos diferentes para X, né? Os X's, eles moram dentro do... Esse X, quando AX é igual a zero, o X ele mora dentro da dimensão N, que é a dimensão do espaço nulo. E os B's do outro lado ali, o B igual a zero, ou B igual a alguma coisa diferente de zero, eles têm uma outra dimensão. Por enquanto, a gente está falando apenas da dimensão do espaço nulo. Por que é importante a gente falar da dimensão do espaço nulo? A gente começou a aula mostrando, né, que qualquer sistema linear que tem uma solução, né, A, X é igual a 1B, esse X eu posso decompor numa solução particular e somar todas as coisas para os quais AX dá zero, qualquer coisa para o qual AX dá zero, eu posso somar esse cara e legitimamente esse cara não vai mudar de solução nenhuma. Então, nesse primeiro momento, é mais importante eu caracterizar quem que é esse espaço nulo, para eu saber quem são todos os vetores que eu posso somar a um vetor X sem alterar o resultado. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o espaço coluna, tá? Beleza? Então vamos seguir adiante aqui, tá? Então com esses conceitos que a gente estudou até agora, a gente pode tratar e ter uma definição para um conceito importantíssimo de álgebra linear, que é o conceito de posto de uma matriz. Tá, e eu escrevo posto, poderia ter só escrito posto, né? Mas posto de uma matriz eu escrevo assim porque quem tem posto é matriz, não um sistema, tá? Você não vai falar um sistema linear de posto ou não sei o quê. Não, você vai falar a matriz tem posto tal. E o que é o posto de uma matriz? O posto de uma matriz é basicamente o número de pivôs dessa matriz. Tá? Em inglês, posto é chamado de rank, tá? Rank. E por isso, geralmente, nos livros, você vai associar o posto ao Rzinho, tá? R minúsculo. Então, o número de pivôs de uma matriz é o posto dessa matriz. Então, vamos pegar ali o exemplo e vamos ver matrizes diferentes e vamos identificar o posto, tá? Digamos que eu tivesse uma matriz que fosse o seguinte: 1, 3, 2, 8, 2, 6, 4 e 16.
faço a eliminação desse cara, né? Então, defino qual que é o multiplicador que eu preciso para eliminar esse carinha aqui. Cheguei na forma U dessa matriz. Precisamos multiplicar a primeira linha por 3, trocar o sinal e somar com a outra. Então, a primeira linha ficou igual. 1, 2, 2 e 4. Zerei aqui. 8 menos 6 deu 2. Ficou 2 aqui. E o mesmo 3 acabou zerando esse cara aqui. E depois, 3, 4, 12, deu 4, né? Então, a minha forma U, depois de ter feito a eliminação, cheguei nesse formato. 1, 2, 2, 4, 0, 2, 0, 4. Tá? Dessa forma U, eu vou continuar a eliminar acima dos pivôs, né? Fazendo o mesmo procedimento que a gente tinha visto antes. Então, eliminar acima dos pivôs. Primeiro o cara já está resolvido, eu preciso eliminar esse camaradinho aqui, né? Esse 2 ali. Para eliminar esse 2, eu vou pegar a segunda linha, trocar o sinal e somar com a primeira. Então, eu tenho 1, 2 com menos 2 deu 0, 2 com 0 deu 2, 4 com menos 4 deu 0. E depois a segunda linha continua igual. Augusto, Oi. quem foi o seu primeiro pivô? 1, né? 1 já está ali, né? A 1? Ok. Então, por isso que eu não formalizei. É o pivô 1. 1 é 1 e deu. Tá? Então, assim, a sua matriz, o que são as regras básicas, assim, antes da gente começar a fazer qualquer processamento de matriz? Você tem que olhar se a primeira posição da matriz, a posição 1, 1, tem um número diferente de 0. Tá? Se tiver um 0 ali naquela posição 1, 1, você vai permutar linhas antes. Porque se você começar com pivô 0, já melou o seu sistema. Você não vai conseguir eliminar porcaria nenhuma, tá? Então tá. Então, olha, eliminei ali, né? Fiz a eliminação de Gauss. Segui, eliminei acima dos pivôs. Tá? Cheguei nessa versão aqui. Agora falta só para eu chegar na forma R dividir pelos pivôs. O pivô da primeira linha é 1, então não mudou nada. 1, 0, 2 e 0. Aqui era 2, né? Falei, fiz besteira aqui. Eu fui muito rápido, eu já copiei a versão final desse cara. 2 e 4. A segunda linha não mudou, afinal de contas, né? Era a minha linha de base. Então, a segunda linha agora o pivô é 2, né? O primeiro pivô era 1, o segundo pivô é 2. E com esse pivô da matriz 2, vai dividir por 2. Agora sim eu tenho 0, 1, 0 e 2. Essa é a minha forma escalonada reduzida por linha. Observem agora, eu tenho duas colunas com pivôs. Colunas pivôs. E duas colunas sem pivôs. Colunas livres. Tá? Quantas colunas pivôs eu tenho nessa matriz? Eu tenho duas colunas pivôs. Se eu tenho duas colunas pivôs, o posto dessa matriz é 2. Tá bom? Então é uma matriz, a matriz original C era uma matriz M por N, onde M era 2 e N era 4. E ela tem posto 2. Duas colunas, ou seja, o mesmo número de linhas que eu tinha, cada uma das linhas dessa matriz tem um pivô. Tá bom? Então, beleza. Esse cara aqui é uma matriz que tem o máximo posto que ela poderia ter. Né? Por que é o máximo posto que ela poderia ter? Porque eu não tenho nenhuma linha dessa matriz que zerou totalmente. O máximo posto que uma matriz 2 por 4 pode ter é um posto 2. Tá? Eu vou deixar escrito aqui. Nenhuma linha nula, ou seja, sem pivôs. Portanto, o máximo posto de uma matriz é M, ou seja, o seu número de linhas. Tá? Esse é o máximo posto que uma matriz pode ter. Além disso, para uma matriz retangular como essa, né, sempre que a gente tem, se uma matriz tem N colunas e posto R,
Então, ela vai ter N menos R variáveis livres. Por quê? O R indica quantas das colunas são colunas com pivôs. O N é o total de colunas que eu tenho. Então, se eu tenho o total de colunas, das quais R são colunas com pivôs, o restante, N menos R, são colunas obrigatoriamente com variáveis livres. Tá? Então, o posto da matriz, basicamente, ela está nos mostrando quantas coisas são independentes dentro dessa matriz. Tá? O posto da matriz está relacionado com isso. Mostra quantas colunas são de fato independentes dentro da matriz. Tá? E uma coisa importante da gente pensar é que quando a gente tem matrizes que têm postos um baixo posto de matriz, é uma matriz que ela pode ser representada com poucas coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo aqui possível é o seguinte: matrizes de posto 1. A gente vai voltar a falar delas bem lá para frente na disciplina, daqui a alguns meses. Tá? Matrizes de posto 1. Então, são matrizes para as quais, né, seguindo a nossa definição de posto, são matrizes para as quais a gente tem apenas uma coluna com um pivô. Só que isso não quer dizer que isso seja uma matriz pequena. Tá? Isso pode ser uma matriz que tem um tamanho considerável. Por exemplo, se eu tiver uma matriz A, ela pode ser quadrada, ela pode ser retangular, ela pode ser o formato que quiser. Tá? Mas se eu tiver uma matriz A que tem o seguinte formato: 1, 2 e 3, depois 3, 6 e 9, depois 10, 20 e 30. É uma matriz 3 por 3. Só que observe que todas as colunas são múltiplos da primeira. Então, essa primeira coluna aqui, 1, 2 e 3. Se eu multiplico ela por 3, eu obtive a segunda coluna. Se eu multiplico ela por 10, eu obtive a terceira coluna. Uma coisa que é fantástica em matrizes, tá? E não necessariamente precisava... Quer dizer, não existe nenhum motivo óbvio, assim, à primeira vista, por que precisa ser assim, mas é que se você tem uma coluna, se todas as colunas são dependentes da primeira, então todas as linhas são dependentes da primeira também. Isso é um negócio meio bizarro para a gente entender em primeiro momento, né? A gente não vai fazer nenhuma prova nesse momento, mas a gente poderia ter feito o mesmo raciocínio partindo da primeira linha. Considerando que o que era independente era 1, 3 e 10, as outras linhas, obrigatoriamente, também são múltiplos desse cara. Então, 1, 3 e 10, se eu multiplicasse por 2, eu teria a segunda linha, 2, 6 e 20. Se eu multiplicasse por 3, eu teria 3, 9 e 30. Tá? Então, essa que está pintada em amarelo e essa que está pintada em vermelho são as duas, são as colunas ou linhas independentes. Tá? Então, essa matriz, ela tem uma coluna, ou seja, linha, independente. As demais são todas derivadas dela. E se eu tenho uma coluna linha independente, eu tenho uma matriz de posto 1. Então, é isso que eu estava falando para vocês, que o posto da matriz mostra quantas colunas ou linhas são de fato independentes dentro da matriz. Essa matriz tem posto 1. Só que a gente tinha definido o posto a partir do processo de eliminação, né? Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos chegar na forma reduzida desse cara aqui. Fazendo a eliminação, primeira linha mantém-se a mesma, pega o pivô, primeiro pivô é 1, multiplicador para a segunda linha é 2, né? 2 dividido por 1 deu 2. Pego duas vezes a primeira, troco o sinal, somo com a outra. O que aconteceu? Tem 1, 3 e 10. E depois eu tenho 2 vezes 1 deu 2, troco o sinal, menos 2, somado com 2 deu 0. 2 vezes 3 deu 6, troco o sinal, menos 6, somado com 6 deu 0. 2 vezes 10 deu 20, troco o sinal, menos 20, somado com 20 deu 0. Terceira linha. Qual que é o multiplicador? O multiplicador é 3, né? É o número que está multiplicando ali, dividido pelo pivô, que é 1. Então, 3 vezes a primeira linha, 3. Troco o sinal, menos 3, somado com 3, deu 0. 3 vezes 3, 9, troco o sinal, menos 9 com 9, deu 0. 3 vezes 10, deu 30, troco o sinal, menos 30, somado com 30, deu 0.
Então, a gente fazendo o processo de eliminação, a gente observou que, de fato, a gente só tinha uma linha que não tinha sumido todos esses caras. Tá? Então, esse posto, né, de fato, é um posto, uma matriz de posto 1. E o que é bacana de uma matriz de posto 1? Toda matriz de posto 1 pode ser escrita de uma forma especial. A gente vai mostrar logo em seguida. Que forma especial é essa? Bom, as regras para produtos de matrizes e vetores, a gente sabe como é que funciona, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, digamos que eu tenha dois vetores. Eu tenho um vetor U, o 1, o 2, o 3, um vetor V com componentes V1, V2, V3. Quando eu estava fazendo um produto interno desses dois caras, a gente tinha feito U, pontinho V. Isso era simplesmente o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Lembre-se disso, né? Escrever esse produto interno era como se eu tivesse feito o quê? Era como se eu tivesse pego o transposto e multiplicado por V e seguisse as regras de multiplicação de matriz. O transposto faz o quê? O que era uma coluna virou uma linha, né? Então, o 1, o 2, o 3, multiplicado pelo V, V1, V2, V3. Denotando dessa forma, né? Então, o produto interno, no lugar de escrever esse pontinho, coisa eu escrevo o transposto vezes V, eu percebo que o resultado é exatamente o mesmo. Tá? O resultado da Revem exatamente é isso. Só que o que acontece se eu faço o contrário? Se eu pego U vezes V transposto. Então vamos escrever isso em notação de matriz, né? O U segue na vertical, né? não transpus nada. Então tem o 1, o 2 e o 3. E agora o V está transposto. O V tem V1, V2 e V3. Se a gente for seguir as regras de multiplicação de matriz, lembre-se que a gente pega a linha da primeira vezes a coluna da segunda, e isso dá o primeiro termo. Então, quem que é o resultado dessa multiplicação? Esse cara vai ser o 1 vezes V1 no primeiro termo. Segundo termo vai ser o 1 vezes V2. Terceiro termo vai ser o 1 vezes V3. Seguindo adiante, segunda linha, o 2 vezes V1, o 2 vezes V2, o 2 vezes V3, e finalmente o 3 vezes V1, o 3 vezes V2 e o 3 vezes V3. Tá? Então, fazer um vetor vezes um vetor transposto, apesar de eu ter dois vetores, que são coisas que têm poucos termos, eu consigo preencher uma matriz inteirinha. Tá? Se essa identidade é tranquila para vocês, a gente retorna na ideia. O que é a vantagem de uma matriz de posto 1? Qualquer matriz de posto 1 ela pode ser escrita dessa forma. Como um produto de dois vetores dessa seguinte forma. Para a nossa matriz específica, quem que era o vetor U? Era a primeira coluna. 1, 2 e 3. E quem que é essa linha V, que a gente transpôs, é a primeira linha. 1, 3 e 10. Fazendo essas regras de multiplicação de matriz, a gente vai ter 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes 3 deu 3, 1 vezes 10 deu 10. Segunda linha, 2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 3 deu 6, 2 vezes 10 deu 20. Terceira linha, 3 vezes 1 deu 3, 3 vezes 3 deu 9, 3 vezes 10 deu 30. Preenchemos de novo a nossa matriz. E a gente precisou apenas de uma linha por um vetor. Qual que é a vantagem disso? Observe que se eu estivesse fazendo isso no computador, eu precisei de informações que estavam contidas em apenas 6 números diferentes. Eu tenho os 3 números que compõem o vetor U e os 3 números que compõem o vetor V. E com eles eu consegui reconstruir uma matriz que tem 9 termos. Tá? Agora imagine que no lugar de eu fazer isso para uma matriz relativamente pequena, como uma matriz 3x3, imagine que a gente estivesse recompondo, por exemplo, uma imagem gigantesca, tá? Uma matriz gigante ali. Se eu quisesse, por exemplo, pintar a minha tela do meu computador com uma cor aqui inteira, eu não preciso mandar para o computador o valor, o número de cada pixel. Eu não preciso dizer para o computador, o pixel 1, ele tem cor azul, o pixel 1, 2 tem cor azul, o pixel 3, 3 tem cor azul e assim por diante. Eu posso simplesmente dizer, essa seção que tem uma cor totalmente igual,
eu vou preencher todo mundo que está dentro desse cara a partir dessa regra de produtos desses dois caras. Então, quando esses vetores crescem de tamanho, imagina que eu tenho um vetor que tivesse 1080 linhas e outro vetor por 712 linhas. Então, eu tenho 1080 mais 712, então 1800 entradas diferentes, e eu preencho a matriz inteira de uma tela em HD, que seria 1080 vezes 720 pixels, por exemplo. Tá? Então, sempre que eu consigo economizar formas de preencher uma matriz inteira, sempre que eu busco alguma coisa de posto 1 para preencher uma seção grande da minha matriz, eu estou economizando em tempo em custos computacionais de armazenamento e de processamento desse cara. Tá? Então, esse tipo de decomposição é possível sempre que R igual a 1. Tá? Muito bem, muito bem, muito bom. E além disso, se a gente está pensando, então, a gente estava falando de espaços nulos, né, ao longo da aula inteira. A vezes x é igual a 0. Só que o A eu posso escrever como U vezes V transposto vezes x é igual a 0. Tá? A gente acabou de ver que V transposto, né, um vetor transposto vezes outro vetor, é como se fosse um produto interno. Tá? Então, para esse carinha aqui ser 0, para U vezes V transposto vezes x é igual a 0, isso quer dizer que V transposto vezes x tem que ser igual a 0. Ou seja, que os vetorzinhos V, produto interno com os vetorzinhos x, dá 0. E isso é uma condição que a gente já tinha visto antes, quando a gente estudou o produto escalar desses caras, né? Lembre-se do produto escalar. Os x's que pertencem ao espaço nulo de A, eles terão que ser perpendiculares a V, e V é a primeira linha de A. Tá? Então, são coisas interessantes que a gente está combinando várias coisas diferentes, são várias ideias diferentes que a gente está envolvendo aqui, mas são coisas que a gente pode juntar e a gente começa a ter uma ideia mais, talvez até geométrica, né? Então, se esses caras têm que ser perpendiculares e eu conseguisse representar esses caras, ficava muito fácil da gente ver quem são esses vetores, os vetores de NA perpendiculares a um espaço definido. Tá? Então, esses caras aqui são perpendiculares ao V, e o V é uma linha de A. A gente vai retomar esse conceito de perpendicular a uma linha na aula de amanhã também, tá? Mas antes, então, eu queria só fazer eu comecei um pouquinho mais tarde, eu espero que vocês compreendam se a gente passar um pouquinho aí do tempo, tá? Não vou mais muito longe, não, acho que mais uns 5, 10 minutinhos a gente fecha, tá? Então, vamos rever o que a gente fez aqui, né? O que a gente fez? A gente partiu de A, aplicou ferramentas de eliminação e chegou em R. Tá? O que aconteceu ao longo do caminho? A primeira coisa que a gente fez foi identificar quais colunas são combinações lineares das outras. Tá? As colunas pivô são independentes. As colunas livres são dependentes. Tá? Esse primeiro passo foi o primeiro passo que a gente fez. Tá? Então, o que a gente fez? A gente focou nas colunas para achar quem são quem são as colunas que são de fato independentes. Tá? Quando a gente está fazendo essa eliminação, outra coisa que a gente fez também, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando sobre as colunas, né, foi até uma pergunta, acho que foi o Guilherme que fez antes, né? Como é que eu sei que eu não preciso achar pivô numa linha quando a linha toda estiver igual a 0, né?
Então, de fato, quando a gente está trabalhando nas linhas, nas colunas, né, a gente está identificando também quais linhas são combinações lineares das outras. Isso faz parte daquela relação meio que a gente ainda não consegue provar em nada, né, mas mostrando que, por mais que eu encare as matrizes linha por linha, a dependência de um certo número de linhas implica também na dependência de um certo número de colunas. Tá? Então, linhas não nulas são independentes. E linhas nulas são dependentes. E no finalzinho do processo a gente identificou o número de soluções especiais. Tá? Isso tinha a ver, então, com o número de variáveis livres. Se eu tinha 5 variáveis livres, eu teria que ter, então, pelo menos... eu teria que ter 5 soluções especiais. Tá. Então, ao longo do caminho, a gente estava focando várias coisas diferentes. Nessa primeira etapa aqui, a gente está falando de coisas que estão relacionadas às colunas. Tá? Então, a gente está tratando de coisas que estão associadas ao espaço coluna de A, e a gente vai ter que ver depois ao espaço coluna de R, qual que é a relação entre esses dois caras. Eles não são iguais de maneira geral, de forma geral, mas são... mas eles têm uma relação entre eles, né? Então, quando a gente está tratando coluna por coluna, a gente está pensando nisso. Quando a gente estava pensando no número de variáveis livres, né, a gente estava tratando de assuntos relacionados ao espaço nulo de A, que esse sim é igual ao espaço nulo de R. Então, quantas soluções especiais eu preciso para gerar aquele espaço nulo de A ou espaço nulo de R? Isso a gente estava vendo antes. E quando a gente foca no meio, né, embora a gente não saiba o nome disso aqui ainda, a gente está focando num outro espaço vetorial. Tá? Esse aqui é um espaço que a gente vai tratar um pouco mais na próxima aula, né? A gente está tratando do que se chama de espaço-linha de A. É um outro espaço vetorial. Então, se o espaço coluna era o espaço gerado por todas as combinações lineares possíveis das colunas de A, então o espaço linha vai ser o espaço gerado por combinação linear, por todas as combinações lineares possíveis das linhas de A. Tá? Então, indiretamente, a gente já viu que existe mais um espaço aqui. A gente vai ver mais para frente. Na aula de amanhã, seremos apresentados esse cara, e a gente vai entender por que a gente vai denotar esse cara simplesmente como o espaço coluna de A transposto. É a mesma coisa, né? Na hora que eu transponho A, o que era linha virou coluna, e daí na hora que eu combinei essas novas colunas, era a mesma coisa que eu tivesse combinado as linhas lá no começo. Então não preciso denotar um novo nome para chamar o espaço linha. Eu posso usar aquela notação de C mesmo. Tá? Então, ao longo da eliminação, a gente viu, mostrando a relação entre os espaços vetoriais que a gente está estudando com as ferramentas de eliminação nesse caso. Por fim, então vamos caracterizar o nosso sisteminha lá. Né? E agora sim, a última coisa que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, uma solução completa do meu sistema, de um sistema linear, como a gente tinha visto, então, de um AX igual a B, a gente está buscando, então, um X particular mais os X do homogêneo. Tá? Então, se eu tenho um sistema, começo com esse AX igual a B, ponho esse A e o B juntos, faço as minhas ferramentas de eliminação lá desses caras como um todo, tá? Mudo o lado esquerdo e o lado direito e eu chego num determinado formato. Tá? Digamos que depois de eu ter feito isso, eu chego no formato R, e o vetorzinho que era
B mudou para um vetor D porque eu tive que aplicar as informações. Agora B é diferente de zero, tá? É um B diferente de zero. Então, eu fiz aquela etapa inteira e no final desse processo eu cheguei na seguinte conclusão. R era o seguinte. R era 1, 3, 0 e 2. 0, 0, 1 e 4. 0, 0, 0 e 0. E o meu vetor D, que é o vetor B alterado, né, fazendo as mesmas operações, eu tenho 1, 6 e 0. Tá bom? Então, olhando para esses caras aqui, a gente monta de novo o nosso sistema de equações aqui, só para a gente ficar mais seguro, né? Então, eu tenho x particular 1 mais 3x particular 2 mais 2x particular 4. Estou pegando a primeira linha multiplicando pelo x, né? O meu x particular vai ter 4 componentes. X particular 1, x particular 2, x particular 3 e x particular 4. Tá? Então, eu multipliquei esses caras. Isso aqui vai ser igual a 1. Primeira linha da minha equação é o que está dizendo ali. Segunda linha da minha equação, não tenho nada que multiplique x particular 1, nada que multiplique x particular 2. Em seguida, eu tenho mais x particular 3, mais 4, x particular 4, igual a 6. E a última equação, eu tenho 0 igual a 0. Tá? Isso é muito importante. 0 igual a 0 é importante nesse caso, porque se eu tivesse algum número que não fosse 0 ali naquela posição de D, não haveria uma solução particular, porque essa solução particular não estaria dentro do espaço coluna de E, tá? Então, essa solução aqui, né? Esse é o sisteminha que eu tenho que resolver, tá? Então, como as minhas variáveis livres são x particular 2 e x particular 4, se as variáveis, e eu já estou acabando, variáveis livres são x particular 2 e x particular 4, para achar uma solução particular, lembre-se que achar uma solução particular é achar alguma coisa que resolva. Então, nesse caso, para achar uma solução particular, não para achar uma solução homogênea, para achar uma solução particular, eu posso, em especial, escolher que os dois caras valham 0. Tá? O que eu estou procurando agora é uma solução particular. Eu tinha mostrado para vocês antes como é que a gente achava uma solução homogênea. Na hora de procurar uma solução particular, é mais interessante eu zerar esses dois caras. Antes eu não zerava os dois porque não me acrescentava grandes coisas, né? Se eu zerasse os dois anteriormente, eu teria o vetor nulo apareceria. Eu queria fazer aparecer todos os vetores não nulos do espaço nulo. Agora o que eu quero é achar a solução particular mais fácil de achar. Então, se x particular 2 e x particular 4 podem ser 0, vamos achar quanto é que valem esses outros dois. Então, substituindo x particular 2 igual a 0 e x particular 4 igual a 0, a primeira equação me diz que x particular 1 dá 1, e a segunda equação me diz que x particular 3 dá 6. Então, a minha solução particular, uma solução possível, tem o seguinte formato: 1, 0, 6 e 0. Tá? Então, essa é uma, e eu vou frisar, uma solução particular do meu sistema. Tá? Para eu saber uma solução completa, eu tenho que descobrir quem que são as soluções homogêneas, vou descobrir as soluções especiais. Tá? E as soluções especiais a gente vai descobrir, então, da seguinte forma. Vou pegar o mesmo R, tem 1, 3, 0 e 2, 0, 0, 1 e 4, 0, 0, 0 e 0. Vou multiplicar pelo x especial, né? xn1, xn2, xn3 e xn4. E esse cara aqui vai ser igual a 0, né? O vetorzinho 0. E isso vai me dar, então, uma relação entre esses caras. Tá? Com esse meu sistema, eu descubro, então, que o xn1 mais 3xn2 mais 2xn4 é igual a 0. E da segunda linha, eu tenho xn3 mais 4xn4 igual a 0. E a última linha me dá 0 igual a 0. Tá? Com esses carinhas aqui, a gente acha duas soluções particulares.
na primeira solução particular, eu tenho duas variáveis livres, né? A primeira solução particular é quando xn1 vale 1 e xn4, que são as duas variáveis livres, vale 0. Fazendo isso, eu vou descobrir, então, a primeira solução especial, que vai ser menos 3, né? Quando xn2 vale 1, substitui isso nessa equação, você vai descobrir que xn1 vale menos 3. Xn2 vale 1, e depois, para descobrir xn3, a gente substitui o zero aqui nessa equação, a gente descobre que eu tenho zeros e zeros aqui, então essa é a minha primeira solução especial. Em seguida, a minha segunda solução especial, a gente vai trocar a ordem, né? xn2 vale 0, xn4 vale 1, e agora a gente substitui isso nesses camaradinhos aqui. Na hora que isso acontece, a gente descobre, então, que eu tenho menos 2 na primeira posição, né? xn4 vale 1, jogo para o outro lado com o sinal trocado, beleza. xn2 vale 0, xn3 vale menos 4, e xn4 vale 1. Então, essas aqui são as soluções particulares, as soluções especiais do meu sistema. Então, aquele sistema, para eu denotar todas as soluções para aquele meu sistema B que eu tinha, tá? Eu tenho, então, um sistema A vezes x é igual a B, onde x vai ser igual a x particular mais xn, e esses x terão o seguinte formato. Vai ser a solução particular, 1, 0, 6, 0, mais todas as combinações possíveis das soluções especiais. Então, vai ter um coeficiente A que multiplica a primeira solução especial, menos 3, 1, 0 e 0, e um coeficiente B qualquer, que você pode escolher o que você bem desejar, que multiplica menos 2, 0, menos 4 e 1. Todos os x's que tiverem essa característica resolvem o meu sistema original. Tá? Então, depois, se vocês quiserem fazer, testem isso, façam o processo inteiro. Vocês chegarão, então, numa solução completa de um sistema que envolve coisas do espaço coluna e envolvem coisas do espaço nulo. Gente, passei do tempo, peço desculpas aqui, eu comecei um pouquinho tarde porque eu estava atrasado, mas amanhã a gente continua, amanhã a gente faz uma breve revisão do que a gente viu até agora e a gente vai falar sobre outros temas, sobre esses outros espaços, tá? Eu vou encerrar a gravação só para não ficar muito longo, mas se vocês quiserem fazer uma perguntinha ou outra, eu estou aqui ainda, tá? Valeu, gente, obrigado.